Então nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre osciloscópio, né? O que é um osciloscópio? A gente vai começar ali bem pelo início, né? Sobre o que é a ferramenta em si, como utilizar a ferramenta. Então é isso que a gente vai ver nessa primeira parte aí sobre o osciloscópio. Mas afinal, o que é um osciloscópio? O osciloscópio nada mais é que uma ferramenta, né, que permite a gente visualizar sinais elétricos em tempo real aí que a gente vai ter no veículo. Ele é diferente do multímetro, né, que mostra ali pra gente em números, em volts ali. O osciloscópio mostra pra gente esses sinais aí em forma de onda, né? E permite que a gente consiga verificar com uma maior precisão algumas falhas intermitentes, picos de tensão, comportamento dinâmico de sensor, atuador, enfim, né, várias coisas nesse sentido aí. Mas para que serve um diagnóstico automotivo? Hoje, como a gente sabe, quase todos os veículos aí, né, todos os veículos atuais, né, a gente tem muito poucos mais antigos, mas todos os veículos atuais aí são equipados com sistemas eletrônicos e cada vez ficando mais complexos esses sistemas. E a gente precisa de ferramentas aí para facilitar com que a gente encontre defeitos, né? Fazer um diagnóstico mais preciso, ao invés de a gente ficar ali procurando o defeito nos erros e acertos, né? Então a gente utiliza-se de ferramentas para ter diagnóstico preciso nesse sentido aí. A diferença entre o osciloscópio e o multímetro é que o osciloscópio aí vai nos mostrar essa captura aí em forma de uma onda, em forma de um gráfico, né? E vai conseguir fazer essa captura de uma forma muito mais rápida aí do que um multímetro, que ficaria difícil da gente visualizar, difícil da gente interpretar com o multímetro. No automóvel a gente tem algumas aplicações aí do osciloscópio, né? Para a gente fazer um teste de sensores, né? Como rotação, fase, sensor de TPS, sonda lambda, enfim. Todos os sensores aí do veículo a gente consegue testar. E também os atuadores do veículo a gente também consegue testar com osciloscópio, como bobinas, bicos injetores, válvulas eletrônicas, né? Dessa forma aí a gente consegue encontrar os defeitos mais facilmente. E ele permite que a gente compare, né, um sinal ideal, que seria ideal de um sensor, de um atuador, com um sinal que seja defeituoso, identificando aí algumas falhas que seriam mais difíceis da gente identificar com outro tipo de ferramenta. Mas vamos conhecer então o osciloscópio em si, a ferramenta em si, né? Primeira coisa aqui, ó, a gente vai ver no display do osciloscópio aqui, ó, o que é que a gente tem. A gente vai ter aqui um sistema de grade. Note que aqui eu estou usando um osciloscópio Hantek, tá? Então, na tela dele, o display dele, a gente tem aqui, ó, várias divisões, certo? Então, o que são essas divisões? O que são esse display? Quando eu falo aqui na horizontal, né? Note que eu tenho aqui, ó, vários quadradinhos aqui, ó, tem uma linha pontilhada, mais outra pontilhada, e aí vai várias divisões em quadradinhos. Aqui, na verdade, na minha horizontal, é para eu fazer leitura sobre o tempo, né? Sobre o tempo que está durando um certo evento ali, um sinal, vamos dizer assim. Então, o que eu tiver na minha horizontal aqui é o tempo. Aqui do lado, ó, eu tenho aqui, ó, zoom horizontal, 200 milissegundos, 200 ms. O que quer dizer isso daqui? Que cada divisão dessa aqui, cada quadradinho de um lado ao outro aqui, ó, esse evento vai durar para mim 200 milissegundos. E eu consigo aqui ó, modificar. Ó. Então vamos colocar aí na escala de 1 segundo. Ó. Pronto, agora eu estou numa escala de 1 segundo. Então agora cada divisão aqui, ó, entre um e o outro lado do quadrado aqui, ele vai durar esse evento para mim 1 segundo. Então tudo que eu falo na horizontal aí do osciloscópio, eu estou me referindo ao tempo de duração de um certo evento, ok? Aí eu vou ter aqui, ó, na vertical. Aqui na horizontal eu tenho 10 divisões e aqui na horizontal eu vou ter 8 divisões. Na vertical eu vou ter 8 divisões. Então na vertical aqui, ó, eu vou ter a amplitude de um sinal, a amplitude de uma onda, né? Então a gente pode dizer aqui, ó, que do começo aqui do meu quadradinho até o final do quadrado, o final da divisão aí em si, eu vou ter uma amplitude de tensão. Então eu vou ligar aqui, eu tô com os canais desligados, eu vou ligar um canal aqui só pra gente ter uma noção. Pronto, eu liguei um canal aqui, ó. Eu tenho a minha seta aqui que indica o meu zero, né? Meu início de tensão. Vou colocar ele bem aqui, ó, em cima da pontilhada, beleza. Ó. Coloquei aqui em cima da pontilhada. Então, aqui está em amperes, vamos passar para volts aqui, ó. Vamos passar para tensão. Ok. Vou colocar aqui, ó, a minha divisão. Pronto. Então, o que eu fiz aqui agora? No meu vertical aqui, ó, na minha divisão vertical, eu coloquei aqui, ó, o valor de 1 volt. Significa que
do início aqui da minha divisão até o final da minha divisão, eu vou ter uma amplitude de 1 volt aí. Então tudo que acontecer aqui eu consigo medir de 1 em 1 volt, ok? Então essas são as divisões aqui que eu vou ter no meu display, na minha tela aí. Aqui o controle, né, de tempo e de tensão, vou ter aqui do lado para controlar o quanto que eu quero de tempo por divisão. Temos aqui várias, desde microsegundos, saiu aqui, desde microsegundos, milissegundos e segundos aqui. Então vou ter aqui as divisões que eu pretendo utilizar, várias aí para a gente escolher. E no que se fala aí de tensão, eu vou ter as minhas divisões aqui também. Então vou ter ali, ó, 500 milivolts para cá, 1 milivolt, 2 milivolts e por aí vai. Eu vou subindo aqui a minha tensão. Lembrando que essa tensão é por divisão. Então eu vou ter aqui, se eu tenho aqui na minha tela 8 divisões e eu estou com 2 volts aqui por divisão, significa que do início aqui da minha tela, do fundo, até o final aqui, eu vou conseguir fazer uma medição de uma amplitude de 16 volts. Ok? Então esse daí é o controle de tempo e de tensão do osciloscópio. Aqui em cima, ó, eu vou ter modo de aquisição. Então eu tenho o modo automático, normal e único. Aqui depende muito do que a gente vai fazer a medição ali, né? Então no modo automático eu vou ter um sinal aí que sempre vai estar passando pela tela aí, né? Vai estar passando aí pela tela pelo tempo que eu deixar o meu osciloscópio ligado, meu osciloscópio aí rodando. Eu vou ter aqui também com o disparo único, que é aquele que a gente quer pegar um sinal ali em um determinado tempo e depois fazer uma análise desse sinal. Então eu ponho ali em disparo único, vou ligar o carro da partida, seja o que eu for fazer, para aparecer o sinal na tela, ele vai captar esse sinal e vai congelar a tela com esse sinal na tela para a gente conseguir fazer uma avaliação desse sinal, beleza? Vou ter aqui também em cima os meus gatilhos aqui, os meus cursores, né, vamos dizer assim. Então, ó, eu tenho aqui, ó, 2 cursores. Nos cursores está a letra T aqui, ó, que seria trigger, tá? Então eu tenho o meu cursor aí e o meu gatilho de trigger. Esse caso aqui, o cursor, ele vai pegar o sinal quando o sinal chegar aqui, ó, na reta dele. Então quando o sinal estiver aqui, vamos supor que, por exemplo, aqui, ó, estou aqui com o meu canal 1 ligado aqui, ó. Com o meu canal 1 ligado, o meu sinal está aqui embaixo. No momento em que o meu sinal der um pico aqui em cima, vai ser captado pelo meu trigger aqui da horizontal. Okay? Da mesma forma aqui, eu vou ter aqui, ó, o trigger de gatilho, tá? Esse trigger de gatilho é onde eu vou ferramentar o meu osciloscópio, tá? E quando eu tiver um pico de tensão que vai ultrapassar esse trigger aqui, esse pico de tensão vai aparecer bem aqui no meu trigger de gatilho e vai pegar o sinal daqui por diante, ok? Entradas do osciloscópio. No caso aqui é um osciloscópio Hantek, né, de 8 canais. Então eu vou ter aqui, ó, 8 canais para fazer leituras. Vou ligar todos eles aqui. Vamos lá. Então aqui, ó, ligo todos os canais ou desligo todos os canais. E posso utilizar aqui de 1 em 1 conforme a minha necessidade de canais a ser utilizada. Okay? Então são entradas. Isso significa que nesse osciloscópio eu consigo pegar 8 diferentes sensores ou atuadores, né, 8 diferentes ondas aí para poder fazer um diagnóstico. Não é viável, lógico, a gente pegar aí muitas informações numa mesma tela, que fica um pouco mais complicado, mas em alguns casos aí a gente precisa aí de 3 canais, de 4 canais, aí foi, acho que é o máximo que eu já utilizei aí, uns 3 ou 4 canais para a gente fazer uma comparação, um cruzamento aí de sinais nesse osciloscópio, ok? Aí a gente tem também as pontas de prova do osciloscópio, né? Nada mais é que os fios de sinais, como se a gente estivesse no multímetro, ok? E eu utilizo também, ó, aqui, ó, essas agulhas como ponta de prova aqui, para a gente poder espetar lá nos sensores, né? Sensores e não ficar ali, não ficar mexendo nos fios, né? Não ficar desencapando os fios ali. Então isso aqui eu coloco certinho lá no conector do sensor que eu vou testar, e aí eu consigo pegar lá no fundo do sensor lá sem precisar descascar um fio, alguma coisa assim desse tipo, beleza? No meu osciloscópio aqui, ó, nesse Hantek, então eu vou ter aqui, ó, o controle vertical, né, o controle horizontal, tempo e tensão, o modo aqui que eu quero ver esse sinal, se é um sinal que ele vai estar se repetindo na tela, ou se eu vou ter um disparo único ali para fazer uma medição, né, e aqui eu tenho na minha tela aqui também,
uma barra de ferramentas, né? Que ficaria mais fácil aí para a gente poder fazer o controle do que a gente quer, né? Então eu tenho aqui, ó, tempo de divisão, o que eu quero, a forma, se é de escaneamento, se é para rolar, se é uma forma normal, entendeu? Então ele vai estar aqui, ó, por exemplo, rolando. Então ele vai rolar, se eu colocar ali em rolar, ele vai fazer essa leitura na tela e a tela vai rolando aí de acordo com a leitura que eu vou fazer. Se eu estiver escaneando aqui, ela vai terminar a tela e vai voltar ali para o início da tela e começar a leitura novamente, ok? Então isso daí aqui no horizontal. No vertical aqui, vou abrir o vertical, eu vou ter aqui o meu controle para selecionar canais, atenção, né, que eu vou querer por divisão no canal, ponta de prova, tipo de ponta de prova aqui que eu vou estar utilizando. Então eu posso utilizar vários tipos aqui, ó, uma ponta de prova que é vezes 1, vezes 10, vezes 100, por aí por diante, aí a depender do que eu estiver ali testando. Então às vezes eu tenho uma ponta de prova com um atenuador, por exemplo, onde eu preciso derrubar um pouco essa tensão para caber na minha tela. Então eu vou derrubar ela 10 vezes, ou 100 vezes, ou 1000 vezes, e aí por diante. Aqui, ó, o T seria o meu controle de trigger aqui, ó. Então o modo de trigger, né? Se eu vou pegar aqui, ó, eu vou pegar na borda, né? Desse sinal para poder trigar. Eu vou pegar aqui, ó, na borda positiva ou negativa, ou seja, quando esse sinal estiver subindo ou quando esse sinal estiver descendo, né? A minha varredura automática, normal ou disparo único, que é o mesmo que a gente tem ali do outro lado. E aqui a minha fonte, eu vou trigar por qual canal? Eu quero trigar pelo canal 1, quero trigar pelo canal 2 e assim por diante, né? No caso aqui a gente vai trigar pelo canal 1, a inclinação aqui na borda de subida, na borda positiva, certo? Ok, configurado. Então, as ferramentas de configuração do osciloscópio basicamente são essas daí, ok? E com ele a gente vai conseguir testar, então, vários sensores, vários atuadores, um bico, por exemplo. A gente vou ligar esse osciloscópio aqui para a gente pegar um sinal aí, vou ver um sinal qualquer aqui de um veículo, para a gente pegar e falar um pouquinho sobre esse sinal. E também para a gente pegar, por exemplo, uma linha de comunicação, rede CAN, por exemplo, fica muito mais fácil da gente fazer uma leitura de rede CAN, saber como é que está, se está tendo comunicação, se está tranquilo ali em tudo, se está dentro do esperado, ok? Um minutinho que eu já vou ligar aqui o osciloscópio, ligar um canal e a gente vai colocar ele ali para fazer uma leitura de um sinal ali, talvez um bico, alguma coisa assim. Pronto, o osciloscópio está ligado, então a gente vai agora instrumentar ele, né, ajustar, configurar esse osciloscópio para a gente poder fazer uma leitura. Então, vou pegar aí o sinal de um bico injetor só para a gente aprender a configurar ele aí. Um bico injetor, pessoal, ele tem um retorno de tensão. Então, no osciloscópio, quando a gente tem um retorno de tensão, para que essa tensão não retorne para o aparelho, a gente acaba utilizando mais um dispositivo aqui, ó, que é esse daqui, certo? Chamado aí de atenuador. Então esse atenuador é o que vai filtrar ali para não deixar a gente ter um retorno de tensão para o nosso aparelho e acabar danificando o aparelho. Então vou colocar o atenuador aqui no osciloscópio para a gente poder ajustar ele aí então. Pronto, liguei ali no meu canal 1, tive até um pico aqui, ó, mas foi só na hora que eu fui colocar o cabo ali, certo? Então a gente vai agora configurar esse osciloscópio aí porque a gente quer testar. Como é um bico injetor aqui, eu coloquei um atenuador, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, ó, colocar aqui um atenuador de 20 para 1, ok? Aqui vai ter a minha divisão aí, que é quantos volts eu quero por divisão. Geralmente o bico injetor, ele me dá um retorno aí de aproximadamente 50, 55 volts aí. Então eu vou colocar aqui, ó, vou colocar aqui na minha divisão 20 volts aí por divisão. Significa que cada divisão dessa, cada quadradinho desse daqui, vai estar me dando uma medição aí de 20 volts. Se o meu bico injetor ele dá aproximadamente 50 volts de retorno aí, então eu vou ter aqui, ó, 2 divisões e meia mais ou menos no meu sinal. Agora a gente vai ali pro tempo que eu vou medir. Então vou colocar aqui, se eu tenho 10 divisões, eu consigo medir aqui, ó, 10 vezes o que eu colocar no meu tempo. Eu vou colocar aqui 1 milissegundo. Por que 1 milissegundo? Então os meus bicos injetores, eles vão trabalhar ali com o tempo de abertura deles, né, que vai variar aí mais ou menos de 2,5 milissegundos a 4 milissegundos, a depender do veículo, a depender do combustível que estiver ali no veículo, né, se é etanol, se é gasolina. Então a gente vai ter
uma diferença. Mas se a gente tem aí 10 divisões, cada divisão aí a gente colocou aqui 1 milissegundo, significa que a gente consegue medir aqui, nesse tempo aqui, um total de 10 milissegundos, o que é suficiente aí para a gente fazer uma captura de um sinal de um bico injetor, ok? Eu vou dar partida ali no veículo ali agora. Outra coisa, o trigger aqui agora. O meu trigger horizontal, eu vou colocar aqui, ó, no meu pico de tensão. Se eu espero ali pegar aproximadamente 50 volts ali de pico de retorno, então eu vou colocar aqui, ó, no 40 volts aqui, ó, duas divisões, 40 volts. Quando esse pico ultrapassar aqui, então ele vai capturar esse sinal pra gente bem naquela forma ali. Aonde eu quero esse pico de tensão? Vou colocar aqui, ó, não vou colocar ali no meio para não atrapalhar a gente fazer a leitura, né? Bem no pico aqui. Então, quando esse pico de tensão ele passar aqui da linha horizontal, ele vai aparecer para mim bem na onde tem esse trigger vertical aqui, né? Onde vai aparecer o meu pico de tensão. Vou dar partida no veículo lá, já está lá, a ponta de prova já está no veículo lá, ok? Então eu vou dar partida só para a gente ver o sinal aí que a gente vai pegar. Então tá aí o sinal do meu bico injetor, né? O carro tá funcionando ali. Então eu peguei aqui, ó, o meu pico de tensão, certo? E aqui o tempo que eu estou tendo aqui de injeção de combustível, né? Vou dar um pause aqui, ó, travar esse sinal. Então se a gente olhar aqui, ó, se cada divisão minha é 1 milissegundo, eu vou ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4, quase 5 milissegundos aqui, ó. Vamos ter 4,8 milissegundos, mais ou menos aqui, de tempo de injeção de combustível ali, certo? Aqui é o meu disparo do bico, aqui é quando perdão. Aqui é quando o fechamento do bico, né? Quando ele fecha, como ele é uma bobina, eu tenho um retorno de tensão aqui. E aqui é quando meu bico ali, ele finalmente fechou. Aqui é o fechamento total do meu bico injetor. E aí, continua aqui no meu 12 volts ali, que é a minha linha de descanso desse bico injetor. Então, basicamente, é dessa forma que eu vou trabalhar com o osciloscópio. Tá aí o sinal de novo, né? Aí o sinal de novo, funcionando aqui, ó. Meu tempo de injeção se alterando, de acordo com o necessário do veículo ali. Ok? Então é dessa forma que eu trabalho aí com o bico de injetor. Esse aí é um sinal de um bico injetor. Vou pegar um outro sinal ali, pra gente ter uma noção. Vou tirar aqui, vou desligar esse do bico injetor aí. Ok. Vou tirar lá a minha ponta de prova. Certo? Tirei a ponta de prova aqui. E agora eu vou ligar. Minha ponta de prova aqui no sensor de rotação desse veículo. Pronto, liguei no sensor de rotação. Vou instrumentar ele aqui para esse sinal ficar melhor. Agora eu já não estou usando mais o atenuador, então vou colocar aqui, ó, X1. Vou colocar uma tensão menor aqui, maior um pouco aqui para a gente diminuir o tamanho desse sinal, ó. Então tem as ondas aí de sensor de rotação, mas note que o tempo dele está muito curto, então fica difícil aí eu visualizar esse sinal por completo aí de uma rotação do motor completa. Então eu vou aqui, ó, aumentar o tempo aqui, ó. Então, ó, aumentei aqui o meu tempo para 10 milissegundos, agora, ó, já ficou aqui o meu sinal. Vou trigar ele aqui em cima, para me travar esse sinal em um único ponto, para ele não ficar, ó lá. Triguei aqui, ó, bem no ponto máximo desse sinal aqui. Vou jogar ele para trás aqui para a gente pegar uma rotação inteira desse motor na tela. Pronto, aí. Então, dessa forma funciona o meu trigger aqui no osciloscópio. Deixa eu só dar uma ajustadinha aqui, beleza. Aqui, ó. Tá aqui, ligado nessa ponta, aqui, ó, é onde eu tenho a falha da minha roda fônica. E eu consigo pegar a rotação inteira aqui dessa roda fônica, ó. Então tá aqui todos os dentes aqui dessa roda fônica. Ok? Então dessa forma funciona aí o trigger do osciloscópio. Vou aqui pausar, ó. Dá pra gente aqui, ó, ela pausada, a imagem pausada, dá pra gente conferir todos os dentes ali na roda fônica tranquilo, ok? Se eu for pegar isso daqui em um ciclo do motor, né, que são 2 voltas ali na minha roda fônica, eu consigo aqui também. Pausei de novo, então aqui, ó, eu tenho uma volta no meu virabrequim, mais uma volta no virabrequim. Pronto, eu tenho um ciclo completo aqui do motor aí. Isso aí é só uma demonstração aí de como pegar o sinal. A gente não está fazendo
nenhuma análise do sinal, se ele está bom, se ele está ruim, por enquanto não. Por enquanto só para a gente aprender aí a utilizar o osciloscópio, a instrumentar ele, né, ajustar, configurar esse osciloscópio. Então, se a gente coloca aqui, ó, deixa eu despausar o sinal, se eu coloco aqui, ó, em um tempo muito maior, ó, aí fica impossível da gente fazer uma leitura dessa forma. Vou até aumentar o sinal aqui, a vertical dele, ó. Então aqui ficou impossível da gente fazer uma leitura, por quê? Eu estou tendo um tempo ali desse acontecimento que está muito grande para algo que acontece muito mais rápido. Então precisaria estar olhando para esse evento aí de uma forma mais rápida. Então vem aqui, ó, está em 200 milissegundos, vou voltar aqui para o meu 20 milissegundos. Pronto, agora eu consigo ter uma análise melhor disso daqui. Se eu diminuir mais, consigo uma análise melhor ainda. Aí, ó, a minha roda fônica e todos os dentinhos da minha roda fônica aí, ok? Aqui, ó, só complementando um pouquinho sobre o trigger, né? Deixa eu despausar o sinal aqui. Se eu não trigar esse sinal, ó, vamos colocar aqui para cima, ó, nós já tem um sinal que ele fica pulando na tela, né? Cada hora ele vai estar dando em um local diferente. Então, se eu preciso ver ele funcionando ali, é muito mais fácil quando eu trigo. Eu estou, na verdade, travando esse sinal em um ponto aqui que eu quero fazer essa leitura. Aí, ó. Olha só, agora travei o sinal na tela aí, ó. O carro ainda está em funcionamento, ó. Ah, quero travar um pouco mais para cá, vou jogar ele mais para cá. E aí eu, com o trigger aqui, eu vou jogando aonde eu quero o início desse sinal aí. Eu consigo travar ele aí para poder fazer uma leitura mais fácil dele. Aí, pessoal, continuando aqui a falar sobre a ferramenta em si, né? Vamos ver o que mais a gente tem aqui, ó. Eu voltando aqui, no caso do Hantek, ó, eu já botei algumas coisas aqui que são já pré-ajustadas, vamos dizer assim, no seu osciloscópio. Então consigo aqui algumas coisas aqui que já estão aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Por exemplo, ó, para medir um sensor de fase, um comando de válvulas, né? Ó, comando de válvulas. Aqui já tem um sensor que seria ali indutivo, né? Excitado. Um sensor do tipo Hall, válvulas Bosch. Aqui, ó, já teria um sensor de rotação e um sensor de fase. Então, quando eu clico aqui, ó, ele já vai me dar o que esperar aqui, tipo de sinal que esperar de um sensor de rotação, né? E aqui um sensor de fase do tipo indutivo também. Deixa eu voltar aqui e ver se eu tenho um sensor do tipo Hall ali, ó. Tô aqui em cima. Sensor do tipo Hall, ó. Vira brequinha, ó, tem indutivo, ó. Sensor de rotação do tipo Hall aqui, ó. Então já me dá uma onda quadrada ao invés de uma onda de picos lá que está dando na outra. O que mais aqui, ó? Então tem várias coisas aqui, ó. Pedal de acelerador, sensor de velocidade, né? Ó, sensor do ABS, ok? Notei aqui, ó, um sensor MAF. Então já tem várias coisas aqui pré-estabelecidas que também facilitam aí na hora da gente fazer um diagnóstico. Vou ter aqui, ó, a parte de ignição, ó, primário de ignição, para a gente medir a tensão, para se medir a corrente, né? Então tá tudo aqui também para facilitar para a gente aqui. Daqui a pouco a gente vai pegar um sinal aí de sensor de primário ali de ignição para a gente dar uma analisada nele aqui. Voltando aqui, ó, botei aqui, ó, diagnóstico de rede CAN, né, linha de comunicação, alternador. Botei aqui diagnóstico aqui, ó, parte de motor. A gente vai ter aqui, ó, desbicos injetores, né? Então isso daqui já está tudo pré-configurado ali no meu osciloscópio para facilitar realmente, né? A gente não tem que ficar fazendo essas configurações. Mas é bom que a gente saiba também o que esperar, né? Aqui bem legal, ó, para a gente fazer um teste de compressão relativa, né? De compressão no motor ali, saber quanto está a compressão desse motor aí em relação a um cilindro a outro aí. Então bem legal isso daqui, ó. A gente consegue fazer esse teste utilizando uma pinça amperimétrica, né? Uma garra amperimétrica. No caso, deixa eu mostrar aí para vocês, ó. A gente precisa de um componente a mais, que nesse caso aí seria essa pinça aqui, ó, que é uma pinça amperimétrica. A gente utilizaria pelo cabo da bateria ali, a gente consegue fazer a medição da compressão desses cilindros aí, fazer a comparação, né, na verdade, da compressão dos cilindros do motor, ok? Então isso aí é mais para a gente conhecer mesmo a ferramenta. Aqui já está uma medição em amperagem, né? Ó, já vai aqui, a gente já muda para pinça amperimétrica, né? Que ela vai nada mais, ela vai pegar ali um pico de tensão
um pico de corrente, perdão, vai transformar pra gente uma tensão e vai jogar isso daí pro osciloscópio, que vai modificar pra gente, transformar isso daí em um gráfico pra gente poder fazer essa leitura. Beleza, pessoal? Agora eu vou pegar ali, ó, só pra gente dar uma olhadinha, eu vou pegar um sinal de ignição dele, né? Vou pegar um primário de ignição ali só pra gente dar uma olhada. Como o primário de ignição também é uma bobina, tem um retorno ali de tensão, o que eu vou fazer é colocar o meu atenuador de volta. Aqui, ó, só pra gente testar essa função aqui, vamos aqui, ó, pegar e colocar aqui, ó, bicos injetores. Vamos aqui, ó, bicos injetores não, perdão, bobina de ignição. A gente vai pegar aqui, ó, primário de ignição, voltagem. Tá vendo? Já me aparece aqui, ó, um sinal que eu espero pegar lá, né? Então já me aparece um sinal aqui para a gente poder fazer a comparação. Qual foi a configuração que ele me deu? Ó? Atenuador 20 por 1, escala de 100 volts por divisão, ok? E tempo de 1 milissegundo. Então eu vou dar partida no veículo lá para a gente poder pegar esse sinal. Vou colocar a ponta de prova primeiro aqui na bobina e já vou dar partida ali para a gente poder pegar esse sinal aí do primário da bobina. Pronto, já coloquei aqui a minha ponta de prova. Agora eu vou dar partida no veículo aqui. Pronto. Peguei aí, ó, sinal de um primário de ignição. Vou ajustar aqui onde eu quero que apareça esse sinal. Vou pegar o meu trigger aqui, ó. Pronto, travei esse sinal aqui, ó. Então a gente já tem aí um sinal de primário de ignição para a gente poder fazer uma análise desse sinal. Só que, complementando, deixa eu pausar aqui, pausei o sinal, ok? Então o que eu tenho nesse sinal? Aqui eu tenho o tempo de carregamento da minha bobina, né? Foi quando o meu módulo acionou ali o sinal de carregamento da bobina, ou seja, enviou um negativo lá para minha bobina. Aqui foi quando ele cortou esse sinal, né? Ele extinguiu o negativo da bobina e ela teve o disparo ali dela, então, né? É quando ela passou ali, ela transformou, na verdade é um transformador, ela transformou a minha baixa tensão aqui, né? Meus 12 volts aí, que ela estava carregando, através através da bobina ali, então, pessoal, desculpa, passou um rapaz aqui, mas através da minha bobina ali, ela extinguiu então o meu campo magnético, passou para a bobina do secundário, né? Houve o disparo, e aqui, ó, é a minha centelha. Então isso aqui é a duração da faísca da ponta da vela lá, a duração do meu tempo de ignição. Aqui eu vou ter uma onda residual, né? São as ondas residuais da minha bobina, que me diz aqui se a minha bobina está boa, se tem capacidade para mandar uma tensão ainda maior que essa, ou se a minha bobina já está ruim. No caso aqui, como eu tenho ondas residuais, tá vendo? Eu vou ter uma, duas, três piquinhos ali, ó. Então significa que essa bobina aí ainda está ok, né? Então eu vou ter aqui, ó, meu pico aqui de disparo, meu tempo de carregamento de bobina. Vamos ver aqui quanto está dando de tempo de carregamento. Deixa eu só trazer isso aqui para cá, para ficar mais fácil da gente contar. Então, ó, soltei o sinal aqui, travei de novo. Então eu vou ter aqui, ó, o tempo de carregamento, ó. Lembrando que cada divisão equivale a 1 milissegundo. O tempo de carregamento está em 1, 2, 3, 3.4 milissegundos aí de tempo de carregamento da minha bobina. Meu tempo de ignição, meu tempo de centelha está aqui, ó, está dando por volta de 1,2 milissegundos ali, ok? Então isso daí para a gente poder fazer, capturar esse sinal, ok? Mais ferramentas aqui, ó. Eu vou ter aqui, ó, cruzamento de cursor, ó. Fica bem simples da gente fazer o teste aqui, ó. Tempo, por exemplo, ó, quero saber o tempo exato aqui, ó. Pego aqui, vou jogar lá no final do meu carregamento, ok? Pronto, apareceu aqui, ó, meu tempo de carregamento da bobina, 3,38 milissegundos. Okay? Dá para pegar aqui também e jogar aqui, ó, para saber a minha tensão ali, ó. Vamos pegar aqui, ó. Tem aqui, ó, uma tensão de 12,7 volts e meu disparo aqui em cima, ó. Então aparece os ali em cima. Ok? Então consigo fazer medições aqui também no meu sinal. Ó, meu tempo de centelha, vou pegar aqui, ó. Peguei aqui quando houve o disparo, um pouquinho para cá. Ok, até o final da minha centelha aqui, ó. Deu aqui para mim, ó, um tempo de 1,03 milissegundos. Através disso daqui a gente consegue fazer um diagnóstico, se está bom, se está ruim, se está dentro do esperado, né? A gente consegue saber certinho. Beleza, galera? Então isso daí só para a gente começar a adentrar aí na parte de osciloscópio. Daqui a pouco, no próximo aí,
vídeo a gente já vai começar a fazer leituras de sinais, a gente saber se sinais estão bons, se estão ruins, mas o interessante é o quê? Que a gente sempre tenha um sinal bom para a gente comparar, né? No caso aqui, ó, no próprio Rantek aqui, a gente já tem uma galeria aqui com alguns sinais. Não dá para levar muito, no caso do Rantek, por exemplo, não dá para levar muito em consideração o tempo aqui, ó, que ele durou. Só dá para levar em consideração a forma da onda que eu estou esperando. No caso aqui, ó, eu tenho aqui meu tempo de carregamento, meu disparo, meu tempo de centelha e onda residual da bobina. Então é isso que a gente leva em consideração. Beleza, galera? Até o próximo vídeo aí, então.